Teve um devocional que eu recebi um dia pelo telefone, de um pastor amigo meu, ele me manda todo dia. E toda vez que eu ministro sobre o filho pródigo, eu acabo falando disso porque eu acho que é muito válido. Era simplesmente um devocional, uma coisa que ele mandava toda manhã. E ele dizia assim, que na criação, Deus deu ordem para as águas produzirem os seres viventes. E as águas produziram os seres viventes. Apareceram as baleias, os peixes, enfim, os bichos do mar. E Deus deu ordem para a terra produzir a erva do campo e os seres viventes. Então, nasceram as plantas, nasceu a erva do campo, nasceram os animais e pá. Então Deus disse para si mesmo, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E então apareceu o homem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O estudo que ele estava dando naquele dia, era que ele falava assim, Deus não simplesmente criou as coisas, ele criou antes o habitat para cada uma delas. Ele falou, cara, se você tirar um ser da água do seu habitat, é questão de tempo, ele vai se debater por um pouco, daqui a pouco ele morre. Você tirar um peixe da água, você vai ver ele pulando, ele ainda está vivo. Ele está se debatendo até que ele vai parando, ele morre. É numa velocidade incrível. Da mesma forma, você tirar um ser da terra e botar ele em outro habitat, ele vai demorar um tempo, daqui a pouco ele morre também. E ele falou, cara, quando Deus nos fez, ele criou o nosso habitat. O nosso habitat é ele mesmo. Nós saímos dele. Nós somos feitos a partir da sua imagem e semelhança. Se você sai de Deus, é questão de tempo. Começa a perecer até que morre, até que se acaba. E você vai perceber que aconteceu uma velocidade incrível. Ele foi embora de casa com tudo que era seu, e lá ele viveu de uma maneira irresponsável, gastou tudo e acabou. Você percebe a velocidade com que acontece isso? A vida vai se esvaindo. Ele saiu de casa. Sabe, é engraçado porque os filhos, os mais velhos, vamos chamar dos religiosos, eles quando estão incomodados com alguma coisa, eles não vão embora, eles ficam incomodados, meu irmão. Eles vão ficar, mas vão ficar incomodados e vão ficar incomodando. Vão ficar. Já vi gente assim, meu irmão, por que não vai para outro canto? Não, vão ficar aqui. Os mais novos, eles quando se incomodam, eles vazam na hora e não querem voltar nunca mais. E aí Deus tem que fazer alguma coisa, amém? O sonho do pai é ter os filhos dentro de casa, é ter gerações andando juntas. O sonho do pai é a gente estar se amando no mesmo canto, amém? O sonho do pai é, você percebe pelo final do texto, que o pai termina o texto tentando convencer o mais velho a entrar. Ou seja, a festa não está completa enquanto os filhos não estiverem juntos dentro de casa. Glória a Deus pelo fundo do poço, amém? Quando o fundo do poço acontece, a gente cai em si. Diz a Bíblia que esse cara, quando aquela terra começou a padecer de grande fome, ele se ajuntou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a cuidar de porcos. Você percebe que quando as coisas começam a dar errado para quem largou Deus, a tendência é você se apoiar naquilo que você conhecia. E de alguma forma o mais novo estava reconhecendo que o mais velho funcionava. Tipo, ele tem agora uma paternidade distorcida. Ele vai, se achega a um dos cidadãos daquela terra como se fosse a figura do pai. E esse manda ele para o campo para cuidar de porcos. E agora esse cara está ali trabalhando para outro cara que não é o pai dele. E vou te falar, ninguém cuida de você que nem teu pai. Ninguém te ama que nem teu pai. Não adianta você querer uma referência que não é a do teu pai, porque eles não vão te tratar do mesmo jeito. Esse cara começa a cuidar de porcos, eu imagino que isso daqui é o fundo do poço, porque o cara está trabalhando, ele quer comer o que o porco come e ninguém lhe dá nada, nem o porco, ninguém ajuda o cara. E é nessa hora que ele cai em si. Se ele cai em si, é porque ele estava fora de si, amém? A gente precisa ter misericórdia, porque muita coisa que a gente está vendo como loucura e aberração é simplesmente gente que está fora de si, cara. Ele cai em si e ele diz: na casa do meu pai até os trabalhadores têm fartura de pão, e eu aqui padeço de necessidade. Cara, aqui é uma história linda. Eu acho isso muito lindo, porque antes dele se arrepender, quando ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, ele tem uma revelação da bondade de Deus, cara. E a bondade, ela vem sempre antes do arrependimento. Não é a questão de eu apontar para uma pessoa e falar que ela está errada para dizer que ela precisa de Jesus. Eu preciso apontar a bondade de Jesus. E, cara, quando a pessoa tiver uma revelação da bondade de Deus, ela vai olhar para ela e vai falar, cara, eu preciso dele.
a bondade vem antes, amém? Ele diz, na casa do meu pai até os trabalhadores têm fartura de pão. Ele consegue visualizar que a bondade de Deus sempre esteve ali. Ele está começando a ver Deus de um jeito que ele nunca viu. Ele está começando a ver o Pai de uma forma que ele nunca viu. E Deus está trazendo, permitindo essa revelação. Você vai ver, cara, que na nossa geração, meu irmão, Paulo, quando ele escreve as cartas dele, não tinha crack naquela época. Não tinha o tráfico que tem hoje em dia. A gente vê que as coisas estão piorando, estão piorando, estão piorando, estão piorando. Eles não tinham o tipo de problema que a gente tinha. Paulo chega para Timóteo e fala, olha, toma um pouco de vinho por causa do teu estômago. Hoje em dia você não consegue imaginar um pastor de púlpito dizendo, olha, toma um pouco de vinho, porque vai desandar uma cachaçada no meio da igreja que não vai ter jeito. Era outra época, você está percebendo? Os tempos estão ficando difíceis, os tempos estão ficando, cara, é tudo muito cabuloso. É como se agora os porcos estivessem melhor. Isso, a gente tem que tirar proveito disso, porque a gente percebe a bondade de Deus, exatamente quando a gente está num ambiente onde, cara, essa bondade está escassa. Cara, eu sou muito fã de vocês jovens, porque eu digo isso em todo canto, já devo ter falado aqui também. Porque vocês fazem parte de uma geração que, cara, eu acho que não teve uma geração que ouviu coisas piores a respeito de igreja do evangelho do que a sua. E vocês são os mais bem informados que tem. Se acontecer uma coisa, no outro dia está todo mundo sabendo. E ainda assim vocês estão na igreja, cara. Eu fico bobo, porque só pode ser Jesus mostrando a bondade dele para vocês. Só pode ser Jesus se mostrando. Você está vendo uma coisa que parece que ninguém está vendo. A bondade de Deus de um jeito. Sabe, a gente vê um cenário de trevas. Meu pastor usou esse exemplo uma vez, eu achei muito legal. Se você for comprar joia, se você for comprar pedras preciosas, um diamante, um rubi, uma esmeralda, a pessoa que vende a joia, sabe como é que ela vai te mostrar essa joia? Ela vai primeiro estender um pano preto. E aí ela coloca a joia em cima. Ou seja, as trevas são o melhor pano de fundo para que a luz, o que é precioso, possa brilhar. Amém? A gente está vivendo um tempo de trevas, meu amigo. As trevas são cada vez mais trevosas, mas deixa eu te falar, Deus está liberando uma graça para suportar esse tempo de trevas, que é talvez o período de maior graça que a gente já tenha vivido na história. Ele tem uma revelação da bondade de Deus, e essa revelação da bondade de Deus fortalece ele para ter um plano, para se arrepender e para se colocar no caminho. Eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Até ele está certinho, amém? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Calma, cara. Recebe-me como um dos teus trabalhadores. Você percebe que aquela raizinha de religiosidade estava ali dentro dele. Um dia desse eu conversando com o irmão, ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele disse, dentro de cada um de nós tem um juiz. E esse juiz só condena, cara. Esse juiz que tem dentro da gente, ele só condena, ele não absolve nunca. Ele só condena. E outra, os outros, né? Só condena os outros. Para a gente, quando a gente ora, a gente pede misericórdia. Para o outro, quando a gente ora, a gente pede justiça. Esse juiz só condena. É aquela raizinha de religiosidade. Esse cara está disposto a viver como filho mais velho. Ele está disposto a voltar para casa e recebe-me como um dos teus trabalhadores, que nem meu irmão. E ele se coloca de caminho e ele vai. Amém? Essa é a hora que para mim é Jesus vindo na terra. Porque a Bíblia diz que ele se colocou no caminho. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se colocou no caminho. E Jesus é o caminho. E a velocidade com que as coisas começam a acontecer aqui também é assustadora. Ele ainda está no caminho. O Pai viu ele ainda longe. E o Pai correu ao seu encontro. E o abraçou e o beijou. Antes desse cara abrir a boca, antes dele dar uma desculpa, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que ele recebeu foi um abraço e beijo do Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você se colocou no caminho, o Pai já está lá. E a restauração acontece no momento em que você começa a se entregar para Deus. Você entrou em Jesus, cara, a restauração começa ali. Você já começa a experimentar agora. Ele teve uma revelação da bondade de Deus, agora ele está tendo uma experiência com o amor de Deus. Antes dele se justificar, o Pai está manifestando amor. É a primeira coisa que recebe. É abraço e beijo, abraço e beijo. E ele está no meio desse amor, tentando viver uma religião.
Ele está no meio desse amor, o pai está abraçando e beijando, e ele está falando: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai está abraçando e beijando. O pai interrompe. Não é interrompe ele interrompe dando o decreto, porque na presença do pai quem dá o decreto não é você, é Deus, cara. Você precisa saber que nós somos imperfeitos mesmo, querido, e Deus sabe disso, amém? A nossa imperfeição é algo que Deus sabe. Ele sabe o quanto eu ainda vou errar, cara. E mesmo assim Ele me quer. Isso é muito doido, essa graça é muito escandalosa. O pai diz: depressa, tragam a melhor roupa e coloquem nele. Tragam sandálias, coloquem nos seus pés, tragam um anel, coloquem no dedo. Você percebe, cara? Tenta visualizar a cena. Ele foi restaurado no caminho. Ninguém dentro da casa viu o estado que aquele cara estava. Ninguém viu o quão fedido ele estava, ou quão maltrapilho ele estava, ninguém viu o quão sujo ele estava. Eu creio que o pai abraçou e beijou ele tanto que ele ficou limpo. Ele entrou em casa com roupa limpa, ele entrou em casa com anel no dedo, ele entrou em casa com som de festa que já estava ali. A restauração acontece no caminho. Quando entra em casa, você já entra restaurado. E isso acontece numa velocidade incrível. A gente não consegue assimilar. Eu imagino esse cara entrando em casa envergonhado, é a minha impressão. Porque às vezes a gente fala: cara, eu não sou digno, como é que isso está acontecendo? Eu não sei se isso aconteceu contigo, mas comigo aconteceu. Demorou para eu perceber o quanto eu era amado por Deus. Demorou. E ele entra em casa. Agora o problema é com o mais velho. Porque o mais velho agora não quer entrar. E o mais velho está dizendo: esse teu filho, ele nem chama o cara de meu irmão, esse teu filho gastou o teu dinheiro com prostituta. E aí o pai faz questão de dizer: filho, tudo que eu tenho era teu, mas vem cá, era justo que nos alegrasse, porque o teu irmão, os dois são filhos. Queridos, eu quero viver um tempo em que um vai aprender com o outro. Amém? Eu quero aprender a ser livre com os meus irmãos mais novos. Eu quero aprender a ser mais zeloso com meus irmãos mais velhos. Eu quero aprender sobre graça com aqueles que acabaram de chegar e estão vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo. Eu quero aprender com temor daqueles que permaneceram e atravessaram estações. Eu quero aprender com um e com o outro. Eu quero estar vivendo tudo isso que Deus tem, porque Deus se manifesta. Deus está revelando o amor dele. E é isso que a gente precisa saber. Ele está revelando o amor dele de uma maneira que ambos possam experimentar. O mais velho achava que não era justo o que o pai estava fazendo. Só que o pai é o juiz. E ele decide o que é justo e o que não é. O amor encobre multidão de pecados. E sabe, Deus traz a gente numa noite como essa aqui. Talvez não seja nada novo que você tenha ouvido. Mas a gente às vezes só precisa se lembrar de tudo que Ele já fez por nós, de tudo que está disponível. Talvez a gente seja aquele que está do lado de fora, e o Pai está querendo dizer: por que você não entra? Talvez a gente seja aquele que saiu porque quis, e a bondade do Senhor está te chamando de volta. Eu quero conhecer o Pai em sua totalidade. Eu quero conhecer as suas manifestações. E eu oro para que a gente esteja junto nisso. Amém?